Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Sou o professor Anderson. Na aula de hoje nós estudaremos as combinações simples, tá? Então o problema que a gente vai considerar é esse aqui, ó. Dados n objetos distintos. Então eu tenho n objetos distintos. A pergunta é de quantos modos eu consigo selecionar dentre esses n k objetos distintos, tá? Lógico, k é no máximo n, tá? Então eu tenho lá, sei lá, 5 objetos. Então de quantos modos eu consigo selecionar 3 objetos ali, sem repetir, tá? Esse é o tipo de problema que a gente vai resolver, tá? Então cada seleção, né, a gente vai chamar de uma combinação, ou combinação simples, né, de NK a K. Então uma combinação de N elementos somados K a K é uma escolha não ordenada, tá? De K dos N objetos. Aí esse número de combinações, vou denotar assim, tá? Que é o NKK. Esse aqui ele é também conhecido como binomial. Binomial de NKAK. Alguns autores também denotam assim, tá? Ou assim, tá? Mas hoje eu vou usar a notação do binomial, tá? Porque aqui a gente vai usar lá na frente, quando estudar aí os números binomiais. Então a notação que eu vou usar vai ser do binomial. Então o que a gente quer? Então note que as escolhas aqui dos objetos, dos K objetos, eles são distintos, tá? Então eu tenho N objetos. Vou lá escolher um, eu não posso escolher ele de novo, tá? E ela não é ordenada, tá? Então assim, por exemplo, das vogais, eu quero escolher duas letras. Então eu escolho lá A e E. A e E é uma combinação de 5, né? 2 a 2. Só que se for lá escolher E, A, é a mesma escolha, tá? Porque o que importa são os objetos que são escolhidos, não a ordem, tá? Quando a gente fixa a ordem, a gente está falando de arranjo, tá? Mas aqui não, aqui a ordem não importa. Então, assim, se eu ir lá dentre as vogais, escolher A e E nessa ordem, depois eu vou lá e faço de novo, sei lá, o experimento, escolho E e A nessa ordem, E primeiro, depois o A, as duas escolhas, as duas combinações para nós aqui são iguais, tá? Eu não estou diferenciando a ordem da escolha dos elementos. Então, na prática, o que a gente quer fazer é calcular quantos elementos tem esse conjunto S aqui, ó. O que é o S? Vai ser então o conjunto de todos os subconjuntos de 1 a n com exatamente k elementos. Então, dentro de um conjunto com n elementos, eu quero escolher k. Pergunta é: de quantos modos você fazer isso? Ou seja, quantos subconjuntos desse conjunto com exatamente k elementos existem? Então, ó, por exemplo, pega n igual a 4. Então, se o k é igual a 1, quem que é o S, né? Todos os subconjuntos com um elemento, né? Dentre esse conjunto aqui. Então, meu S vai ter o conjunto que contém só o número 1, o conjunto que contém só o número 2, o conjunto que só contém o número 3 e o conjunto que contém só o número 4, tá? Agora, se o K for 2, quem é o S? Ele vai ter todos os subconjuntos com exatamente dois elementos dentro desse conjunto aqui, né? Então tem o conjunto que contém 1, 2, 1, 3, 1, 4. O conjunto contém 2, 3, o conjunto contém 2 e 4 e o conjunto contém 3 e 4. Note que se eu pegar o conjunto que contém 4 e 1, né, nessa ordem, é o mesmo, tá? É o conjunto que contém 1 e 4, tá? Então aqui nós contamos todas as cardinalidades do S, né, com k igual a 1 e n igual a 4, e também do S com k igual a 2 e n igual a 4. Ou seja, a combinação de 4, 1 a 1 é 4, e a combinação de 4, 2 a 2 é 6, tá? Vamos ter uma fórmula fechada, tá, para o cálculo essas combinações, que é a seguinte: NKK, então aqui NK são números naturais, tá? O N tem que ser maior ou igual a 1, tá? Porque eu tenho que
ter pelo menos um objeto e K no máximo N. Então, o número de combinações de N, K a K, né? É N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Então, por exemplo, vamos jogar na fórmula ali, quanto que dá 4, 1 a 1. Isso é 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Ou seja, isso é 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 1 fatorial é 1. Aí aqui 3 fatorial divide por 3 fatorial, isso aqui vai dar 4. Que coincide com o que a gente encontrou aqui, né? Se eu calcular o 4, 2 a 2, usando essa fórmula, vou chegar no mesmo valor. Tá? Então, ó, vou pegar um conjunto com n elementos qualquer. Qualquer que seja, tá? Não vai fazer diferença pra gente quais são os elementos. O importante é o número de elementos. Então, seja E o conjunto constituído pelos números naturais de 1 a n. E eu vou calcular a cardinalidade daquele conjunto S. Então, S é o conjunto de todos os x que são subconjuntos de E com exatamente K elementos. Então, vou botar aqui, né? O número de elementos desse conjunto S é justamente o NKK, né? É o número de maneiras de escolher K elementos dentro de um conjunto com N elementos. Cada escolha de K elementos distintos em um conjunto com N elementos distintos, você está escolhendo basicamente um subconjunto, né? Com K elementos. Tá? Na verdade, a cardinalidade desse conjunto S é esse binomial aqui, né? Essa combinação NKK, tá? Vamos contar um negócio um pouquinho diferente aqui. Para calcular o S, a gente vai usar a estratégia que a gente usou lá quando calculou o número de permutações, tá? Então, vou definir o conjunto T. É o conjunto de todas as sequências de tamanho K, tá? Onde é esse K aqui, com entradas em E. Tá? Então Y1, Y2, YK, né? Todos esses são elementos do E, né? Ou seja, são elementos de 1 a N. E eles são diferentes entre si. Então eles são 2 a 2 distintos. Então, por exemplo, sei lá, uma sequência do tipo 1, 1, 0. 0 não pode, né? 2 e assim por diante. Sei lá, qualquer coisa. Não pertence a T, tá? Porque para ser elemento de T, todos esses elementos têm que ser diferentes. Então, eu estou contando vamos contar quantos elementos tem nesse conjunto T. Ou seja, vou contar quantas sequências com K elementos eu consigo formar usando esses N números, de modo que a sequência não pode repetir nenhum número, tá? A contar esse T é fácil, né? Pelo princípio multiplicativo. Para cada escolha, a gente vai contar quantas possibilidades eu tenho para escolher o Y1. Escolhido o Y1, quantas possibilidades eu tenho para escolher Y2 e assim por diante. Esse é o tipo de exemplo que a gente já fez, tá? Então, para determinar cardinalidade desse conjunto T, devemos
considerar as decisões. Bom, as decisões são escolher o y1, escolher o y2 e assim por diante, né, até escolher o yk. A segunda decisão vai ser escolher o y2, a terceira decisão vai ser escolher o y3 e assim por diante, tá? Até a decisão dk, uma anterior, né? A dk-1 vai ser escolher o yk-1 e a última, késima decisão é escolher o yk. Para escolher o y1, eu posso escolher usar qualquer um desses n elementos. Então eu tenho n possibilidades. Agora, para escolher o y2, eu posso usar qualquer um desses elementos, exceto o y1, exceto o elemento que eu escolhi lá para ser o y1. Por que não pode repetir? Porque eu não quero que repita, né? No conjunto T, os elementos são essas sequências, né? Esses vetores, com todas as coordenadas diferentes, tá? Então, y2 tem que ser diferente do y1. Então, aqui sobra n-1 possibilidades. Para escolher o y3, eu vou ter n-2 possibilidades, que eu não vou poder repetir, né? Nem o y1, nem o y2, e assim por diante. Então, é sempre n menos a quantidade de escolhas que eu já fiz, né? Então, no passo k-1, quantas escolhas eu vou ter para fazer? N menos k-2, né? Que eu já tinha... k-2 é o número de escolhas que eu fiz, né? Até aqui. Aí, na última escolha, eu vou ter n menos k-1 escolhas. Então, quantos elementos tem no conjunto T? Que a gente aplica por esse multiplicativo, né? Então, a cardinalidade de T é n vezes n menos 1 vezes n menos k menos 2 vezes n menos k menos 1. Dá para simplificar isso aqui multiplicando e dividido por n menos k fatorial. Né? Se eu pegar um número, multiplico e divido pelo mesmo número, não muda, né? Mesmo que o k seja n, né? Esse n menos k fatorial vai dar 1, né? Vai dar 0 fatorial, que é 1, tá? Então não tem problema fazer essa divisão, tá? Agora aqui, ó, que eu tô pintando de verde, isso aqui vai ficar n fatorial, tá? Então basicamente eu completei os fatores que faltavam aqui, ó, para aparecer um n fatorial, tá? No numerador. Então isso aqui fica n fatorial dividido por n menos k fatorial. Mas isso aqui, então, é o número de elementos do T. Só que eu quero contar quantos elementos tem no S. Então a gente vai fazer a mesma estratégia que a gente usou lá quando contou permutações com repetição, né? Então eu vou contar, a ideia é, dado um elemento em S, vamos contar quantos elementos diferentes ele vai gerar em T. Ok? Então isso aqui, ó, reserve aí. A gente vai voltar nisso depois. Então, agora, dado então, ó, esse X é um elemento do conjunto S, ou seja, X é um subconjunto com exatamente K elementos no E.
Então, esse aqui é o subconjunto do conjunto formado pelos naturais de 1 a n, tá? Então, e ele tem exatamente k elementos. Fica então subentendido, como ele está em S, que o x1, o x2 até o xk são todos diferentes entre si, tá? Então, agora dado um x, contaremos quantas soluções em T são geradas a partir do conjunto X. Ou seja, vamos determinar a cardinalidade desse conjunto aqui. Então R vai ser o conjunto de todas as sequências y1, y2 e yk, em que y1, y2 e yk são dois distintos e todos eles são cada um, por exemplo, o y1 é um desses x's aqui. O y2 é um desses x's também, e assim por diante, tá? Tal que y1, y2, yk são 2 a 2 distintos. Então eu quero. A ideia é, dado um conjunto K elementos, exatamente K elementos, quantos desses vetores eu consigo formar usando todos esses elementos? Quantas sequências com K elementos eu consigo formar, tá? Então, parece que a gente sabe fazer, né? É o número de permutações, né? De K elementos. Se a gente pensar um pouco, né? Que aqui eu estou fazendo, digamos assim, da maneira mais fácil, que é usando só o princípio multiplicativo. Mas se você pensar, eu estou querendo contar quantas permutações eu consigo formar usando K símbolos distintos. Tá? Isso aqui é exatamente K fatorial, né? Então a gente vai ter que tomar essas decisões aqui, ó. Primeira decisão é escolher o y1. Segunda decisão, escolher o y2 e assim por diante. Até que a última decisão, né? Escolher o yk. Para escolher o y1, eu tenho k possibilidades. Para escolher o y2, eu tenho k menos uma possibilidades. Né? Eu não posso repetir o elemento que eu escolhi para ser o y1. Então é k menos 1. E assim por diante. Até que no final vai sobrar uma possibilidade só. Então, pelo princípio multiplicativo, cardinalidade de R é k fatorial. Note que cada elemento de R aqui é uma solução gerada em T por um conjunto em S. Então, cada elemento de S gera exatamente k fatorial elementos em T. Então, o conjunto T vai ter quantos elementos? K fatorial vezes o número de elementos de S. Então, cada
solução em S gera K fatorial soluções em T. Assim, o número de elementos de T é K fatorial vezes o número de elementos em S. A gente quer achar esse cara, né? Então, a cardinalidade de S é cardinalidade de T dividido pelo K fatorial. Só a cardinalidade de T é esse aqui, né? Então, a cardinalidade de S vai ficar N fatorial dividido por N menos K fatorial dividido por K fatorial. Então, assim, estou dividindo duas frações, né? Pensa que K fatorial é K fatorial sobre 1, né? Então, isso vai ficar N fatorial sobre N menos K fatorial vezes 1. Aqui vai ficar 1 vezes 1. Aqui fica um N menos K fatorial vezes K fatorial, né? Então, a cardinalidade de S vai ficar N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Que é o que a gente queria, né? E esse número aqui é justamente o NKK que a gente quer calcular. O NKK é o número de maneiras de escolher K elementos dentro de um conjunto com N elementos, que é justamente a cardinalidade de S. Cadê? Aqui, ó. Tá? Bom, tá aí então o que a gente queria. Bom, gente, agora até o final da aula a gente vai basicamente resolver exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte: qual é o número mínimo de apostas necessárias para garantir que eu vou ganhar no Mega Sena? Para eu garantir que eu vou ganhar no Mega Sena, eu preciso jogar todos os jogos possíveis, tá? Então, eu, eu quero contar quantos jogos eu consigo fazer na Mega Sena. Basicamente é isso. Quantos jogos diferentes eu consigo fazer. Para quem não sabe como é que funciona a Mega Sena, você tem lá, esse que é um volante, né, que a gente chama. Então tem números, ó, de 1 a 60. Você vai marcar a aposta mínima, tá? Que são 6. Então você vai lá na lotérica, pega um volante aqui e marca 6 números. Sei lá, isso aqui é um jogo. Então marquei lá o 4, o 27, o 24, o 32, 43, 55. Se aí lá no sorteio, se são sorteadas 6 dezenas, né? De 1 a 60, se eu vou acertar 6, eu ganhei a Mega Sena. É isso que eu quero aqui nesse exemplo, tá? Você também pode ganhar acertando os 5 ou 4, né? Mas aqui no nosso eu quero ganhar acertando 6. Então quantas apostas tem que fazer, né? Então quantas apostas eu consigo fazer? Essa questão. Note que a ordem não importa, tá? Da que você faz a aposta aqui. O que importa são os números escolhidos. Por exemplo, se eu fizer ir lá e marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer esse jogo nessa ordem, ou fazer 6, 5, 4, 3, 2, 1, não importa, é o mesmo jogo, tá? Não importa a ordem que você marca os números, o que importa é os números que você escolheu, tá? Então o que a gente quer contar aqui é o número de combinações, né, que eu consigo fazer, tá? De 60 números, escolhendo 6. Então, ó, considere o conjunto de todos os naturais de 1 a 60. Então, o que a gente quer saber aqui é determinar a cardinalidade do conjunto S, que é o conjunto formado por todos os subconjuntos x1, x2, x6, contidos em E, tais que x1, x2,
até x6 são 2 a 2 distintos. Então é importante aqui, a ordem não importa, tá? Se a ordem importasse, aí a gente estaria calculando, precisando calcular o número de arranjos, tá? Que a gente calcula usando o princípio multiplicativo, tá? Então note que a gente quer contar aqui o que? É o conjunto formado por todos os x, tais que x está contido em e a cardinalidade de x é 60. Oh, desculpa, é 6, né? Ou seja, a gente quer contar aqui o número de combinações de 60, 6 a 6. Então queremos contar quantos conjuntos com 6 elementos conseguimos formar a partir de 60 elementos. Então eu tenho 60, quero escolher 6. Então isso é uma combinação de 60, 6 a 6, tá? Assim, são necessárias 60, 6 a 6 apostas, né? Combinação de 60, 6 a 6. Que pelo teorema ali que a gente acabou de ver, isso é 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. O denominador vai ficar 60 vezes 6 fatorial vezes 54 fatorial. Aí esse 60 fatorial você pode escrever como 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57. Assim por diante, tá? Eu vou só economizar espaço. Vai fazendo isso até 54 fatorial. Então isso aqui é 60 fatorial, é 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54 fatorial. Tá? Então isso aqui vai dar... Eu fiz a conta calculadora, isso vai dar 50 milhões 63.860. Bom, se a gente olha, já deve ter ouvido em algum lugar, né, que a probabilidade de ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões, né? Então, se você fizer um jogo mais simples, né, da Mega Sena, marcando 6 dezenas, então a probabilidade de você ganhar tem 50 milhões, né, de jogos possíveis. Então você tem que acertar aquele que você fez. Então a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, tá? Que vai dar probabilidade bem baixa, tá? Vai dar bem menos do que 1%. Bom, gente, agora olha esse exemplo aqui, ó. São dadas duas retas, tá? Uma chamei de R e a outra de S. Na reta R eu marquei 5 pontos. Na reta S eu marquei 8 pontos, né? Isso. E eu quero formar triângulos, tá? Usando esses pontos que eu marquei. Tipo, então, eu posso formar um triângulo assim. Sei lá, um triângulo assim. Qualquer triângulo em que eu consiga formar usando esses 13 pontos, tá? 3 desses 13 pontos. Então o problema é quantos triângulos eu consigo formar usando esses 13 pontos. Note que não é só escolher 3 pontos aqui, né? Porque, bom, para formar um triângulo, basta escolher 3 pontos não colineares, né? Eu consigo formar um triângulo. Ou seja, basta escolher os vértices do triângulo, tá? Se eu escolher 3 pontos, eu formo um triângulo. Nem sempre. Os 3 pontos que eu tenho que escolher
devem ser não colineares. Por exemplo, se escolher esses 3 pontos aqui, ó, eu não consigo formar um triângulo com eles, porque eles são colineares, tá? Então a gente precisa contar. Então, assim, a princípio parece assim: se eu escolher quaisquer contar de quantas maneiras eu consigo escolher 3 pontos dentre os 13 possíveis, eu contei quantos triângulos eu consigo formar. Na verdade, não, porque se você contar assim, né, aquela combinação 13 3 a 3, né? Isso que é o número de escolhas possíveis de 3 pontos entre os 13 possíveis. Esse número eu estaria contando, por exemplo, quando eu escolho esses 3, que não formam um triângulo, tá? Então aqui a gente vai ter que pensar um pouco. Para resolver esse problema, eu vou dar 2 soluções. Para eu conseguir formar um triângulo, note que obrigatoriamente esse triângulo vai ter que ter um ponto em R e 2 pontos em S, ou o contrário, ele vai ter 2 pontos em R, né, 2 vértices em R e um vértice em S. Então eu vou contar quantos triângulos eu consigo formar dessa forma e quantos triângulos eu consigo formar dessa forma. Então eu vou particionar o conjunto de solução. Então a gente vai contar quantos triângulos eu consigo formar dessa forma, usando o princípio multiplicativo. Aí eu vou contar quantos triângulos eu consigo formar dessa forma, usando o princípio multiplicativo também. Depois o resultado, né, que é o conjunto de solução, né, o número de elementos do conjunto de solução, pelo PA vai ser a soma, né, dos resultados obtidos, tá? Então, seja S o conjunto solução. Isto é, S é o conjunto de todos os triângulos possíveis. É, então nós queremos determinar a cardinalidade de S. Então, para isso, particionamos S em uma partição T1, T2, em que T1 é o conjunto dos triângulos com exatamente um vértice na reta R, né? Então são os triângulos dessa forma. E T2 é o conjunto dos triângulos com exatamente um vértice em S. Então, ou seja, os triângulos que são dessa forma, que tem um vértice em R, eu estou chamando a família de todos esses triângulos de T1. E a família de todos os triângulos que são dessa forma aqui, né, aqueles que têm um vértice em S e 2 em R, estou chamando de T2, tá? Então vamos lá. Vamos contar quantos elementos tem em T1.
Então vamos contar esse número aqui, ó. Como a gente particionou, ficou fácil. Primeiro, para determinar um triângulo, é só escolher os vértices, né? Vamos lá, quantos triângulos essa forma eu consigo formar? Então ele vai ter exatamente um vértice em R. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para escolher esse vértice. Então eu preciso escolher um ponto na reta R. Então para isso eu tenho 5 possibilidades. A segunda escolha é escolher os outros dois vértices, né? Escolher então dois pontos em S. Então aqui em S tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então dos 8 tem que escolher 2. Então isso é combinação 8, 2 a 2, né? Então de 8 pontos quero escolher 2. Então isso é 8, 2 a 2. Então pelo princípio multiplicativo, o T1, cardinalidade de T1 é 5 vezes 8, 2 a 2. Essa conta tá fazendo calculadora, tá? Não sei se vai... Pra quem tem essa calculadora Cássio aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Embaixo ali do... Bom, na minha aqui chama alfa. Esse botão aqui, ó. Tem um símbolo NCR. Então, como é que eu calculo a combinação 8, 2 a 2? Você vai apertar o 8, depois esse NCR, né? Aí vai... E depois o 2. No visor fica assim, tipo um C assim, 2. Aí eu dou igual, vai me dar o resultado, vai dar 28, tá? Então quando eu faço essa combinação, tipo, essa sequência de comando é 8, eu aperto o NCR 2, isso é o... Tô calculando a combinação 8, 2 a 2, tá? Nessa calculadora. Talvez se tiver uma outra calculadora científica pode ser um pouco diferente, tá? Então isso vai dar 5 vezes 28, que dá 140, né? Agora ela tem que contar quantos triângulos essa forma eu consigo formar. A ideia é a mesma. Primeiro tem que escolher esse vértice. Tenho 8 possibilidades, depois tem que escolher esse vértice, esses outros dois. Para escolher esses dois eu tenho 5, 2 a 2, né? Possibilidades. Aqui a ordem não importa, tá? Então para contar quantos elementos tem em T2, a primeira decisão é escolher um ponto na reta S. Tenho 8 possibilidades, né? Ó, em S eu tenho 8 pontos e quero escolher um. Agora a segunda decisão é escolher dois pontos na reta R. Na reta R tenho 5 pontos, quero escolher 2. Isso pode ser feito de 5, 2 a 2 maneiras. Então, pelo princípio multiplicativo, T2 é 8 vezes 5, 2 a 2. 5, 2 a 2, se você fizer na calculadora aí, isso vai dar 10. Então, isso aqui dá 80. Então, como? Isso aqui é uma partição, né? Do conjunto S. Segue do princípio aditivo, que a cardinalidade de S é cardinalidade de T1 mais a cardinalidade de T2. Então, isso vai dar 140 mais 80, que vai dar 220. Ok?
Então, eu consigo formar 220 triângulos. Então, essa foi a solução 1. Então, qual foi a estratégia que a gente usou na solução 1? Nós contamos, dividimos, né? Particionamos ali o conjunto de solução, né? Em subcasos, digamos assim, mais simples de fazer o cálculo. Tá? Agora eu vou fazer aquela estratégia de contar o complementar. Então, note que o S aqui que eu quero calcular é um subconjunto do conjunto de todas as triplas, né? De todas as triplas usando esses 3 pontos. As triplas não, os conjuntos com 3 pontos. Então a gente vai vamos fazer o seguinte, ó. Seja, então o meu U, né, que a gente chamou lá de universo, é o conjunto de todos os x, y, z, tais que x, y, z pertence a R união S. Aqui estou sendo... Eu quero dizer que x, y, z estão em R e S, quer dizer que são um desses pontos que eu marquei, tá? É nesse sentido, tá? Então tenho 13 pontos, x, y, z são 3 desses pontos. 3 desses 13 pontos, tá? Então aí lembra que um triângulo, ele está em correspondência bionívoca com aquelas escolhas de 3 pontos, né, de 3 desses pontos, em que pelo menos um ponto foi escolhido em cada reta. Bom, quantos elementos tem no conjunto U, né? É fácil, né? O U uma família formada por subconjuntos de 3 elementos. Então, quantos conjuntos eu consigo formar? De 13 possibilidades, eu tenho que escolher 3. Tá? Então aqui, ó, no U, eu tenho todas as escolhas possíveis de 3 pontos. Mesmo aquelas que não formam triângulos. Então isso aqui é fácil de ver, que é 13, 3 a 3. Se você quiser calcular isso aqui já, isso aqui dá 286. Então, note que o conjunto solução é... Ó, esse aqui eu vou deixar quieto por enquanto. Que é o conjunto solução, né? O conjunto S, né? Você pode escrever ele como sendo o conjunto formado por todos os pontos x, y, z, tais que é, quando eu faço isso aqui, interseção com R é não vazia, no sentido que eu estou pegando a escolha x, y, z. Eu estou abusando da notação aqui, né? Quando eu falo isso aqui não vazio, quer dizer que entre o x e o y, z tem pelo menos um desses pontos aqui, ó, da reta R. Um desses pontos que eu marquei na reta R, tá? E também, né, x, y, z, interseção S é não vazia. Quer dizer que entre x e y, z tem pelo menos um ponto da reta S dentre esses que eu marquei, tá? É claro que esta continua, né? Agora, quem é o complementar do S em U? Esse aqui é o conjunto formado por todas as triplas, né? As triplas não, desculpa, todos os subconjuntos com 3 pontos, né? Tais que x, y, z estão todos em R ou x, y, z estão todos em S. Quantos elementos tem S? Desculpa, no complementar do S, né? Tem uma barra aqui, tá?
Então, para uma escolha de um elemento em S, ou eu escolho 3 pontos na reta R ou 3 pontos na reta S, né? De quantos modos eu consigo escolher 3 pontos na reta R? Essa combinação 5, 3 a 3. De quantos modos eu consigo escolher 3 pontos na reta S? É combinação 8, 3 a 3. Né? Tenho 8 pontos, escolho 3. Isso aqui vai dar. Deixa eu ver. 5, 3 a 3 vai dar 10, tá? E 8, 3 a 3 vai dar 56. Isso aqui vai dar 66. Aí, então a gente aplica aquele corolário do princípio aditivo. Na apostila ficou como teorema 22, tá? Então, pelo teorema 22, o número de elementos do conjunto S é o número de elementos do universo menos o número de elementos do complementar, né? Então, isso aqui vai dar... O U a gente viu aqui, ó, tem 286 elementos. O complementar do S tem 66 elementos. Ou seja, 220. 220 então é o número de triângulos que eu consigo formar, que é exatamente o que a gente tinha encontrado ali na solução 1, né? Então, ó, para resolver esse problema, na primeira forma a gente dividiu o problema em vários subcasos, né? Contou quantos elementos satisfazem cada subcaso. E na segunda forma que a gente usou para resolver, a gente contou o complementar, né, do conjunto solução, né? Eu acho que essa aqui fica até mais fácil, né? Agora nesse exemplo, eu quero contar quantos subconjuntos esse conjunto possui. Na verdade, pode ser qualquer subconjunto com n elementos, tá? Quantos subconjuntos vai possuir? Tem um exemplo que fala que esse resultado aqui é 2 elevado a n, tá? Na verdade, a gente vai fazer uma continha aqui, vai ser uma expressão famosa lá que é o... Eu não lembro direito o nome da relação. Acho que é o teorema das linhas. Vai sair desse exemplo, tá? Mas lá na frente, quando a gente estudar os números binomiais, triângulo de Pascal, essas coisas, a gente vai deduzir novamente esse resultado, tá? Tem lá um exercício na apostila para provar isso aqui, que isso aqui dá 2 elevado a n, tá? Vamos provar isso aqui de outra maneira. Então, nós eu quero contar quantos subconjuntos existem, independente do número de elementos, tá? Então, um subconjunto do E, ele pode ter desde 0 até n elementos. Então, eu vou definir SK é um número de subconjuntos com exatamente k elementos. Então, dentro de um conjunto com n elementos, quantos subconjuntos com k elementos existem? A gente já viu, isso é a combinação NKK, tá? A aula de hoje é basicamente isso. Então, a cardinalidade de cada SK é combinação NKAK. Se você olhar, em S0 tem todos os subconjuntos de E com 0 elementos. No S1 tem todos os subconjuntos de E com 1 elemento e assim por diante, tá? Então, note que isso aqui, essa família S1, S2 até o Sn, ele é uma partição
do conjunto, que eu vou chamar de S, que é o conjunto de todos os x de todos os subconjuntos de E. Ó, em SK eu tenho todos os subconjuntos com exatamente K elementos. No S eu tenho todos os X, todos os subconjuntos, tá? Com 0, com 1, com 2, até com N elementos. Então a gente aplica o princípio aditivo, né? Aquele generalizado, né? Pelo princípio aditivo, a cardinalidade de S é a soma, né? Do número de elementos de cada SK. O K vai de 0 a N, né? Então isso aqui é a soma NK a K, com K variando de 0 a N. Ou seja, a cardinalidade de S é N 0 a 0, mais N 1 a 1, e assim por diante até N, N a N. Tá? Então, isso aqui também é o número de subconjuntos, tá? De um conjunto com N elementos. Isso aqui é uma outra maneira de contar quantos elementos tem um conjunto, tá? Que a gente consegue provar usando o princípio multiplicativo, né? Que isso é 2 elevado a N. Então, na verdade, essa relação aqui a gente obtém ela dessa maneira. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Então eu tenho 6 mulheres e 7 homens. Eu quero formar comissões com 6 pessoas. Então as comissões serão formadas por 6 pessoas. Só que as comissões devem ter pelo menos 3 mulheres, tá? Então as comissões podem ter 3, 4, 5 ou até 6 mulheres, tá? Mas pelo menos 3 mulheres nessas comissões. Aí uma observação importante que os integrantes da comissão assumem a mesma função. Tá? Não tem diferença de cargo ali nessa comissão. Não tem um presidente, uma vice, um secretário, um tesoureiro, não tem isso. Tá? Vamos discutir esse problema? Eu vou fazer uma solução, tentar resolver de uma maneira errada, tá? Vou chamar isso aqui, sei lá, discussão. Depois a gente resolve da maneira correta. Antes disso, então seja S o conjunto solução. Ou seja, S é o conjunto, né, de todas as comissões com 6 pessoas. Então, de todas as comissões com 6 pessoas, de pelo menos 3 mulheres. Esse pelo menos é importante, tá? Para formar as comissões, eu tenho 6 mulheres e 7 homens, tá? Tem dessas 13 pessoas. Então eu vou aqui, ó. A princípio, você pode pensar assim: é só escolher as 3 mulheres, né? Dentre as 6 possíveis. Então você já escolheu 3 mulheres, então a comissão já tem pelo menos 3 pessoas, 3 mulheres. E depois do resto das pessoas que sobrarem, você escolhe mais 3, né? Parece que tá tudo certo. Então a primeira decisão é escolher 3 mulheres. Isso eu posso fazer de 6 a 3 maneiras.
Por quê? Eu tenho 6 mulheres, quero escolher 3. Tá? Então isso é combinação. De quantos modos eu consigo fazer isso? Combinação 6, 3 a 3. Aí a segunda decisão é escolher as outras 3 posições, né? É... Só que essas 3 pessoas agora podem ser homens também, né? Então eu tenho. E pode ter mais mulheres na comissão além. É por isso que é pelo menos 3, né? Eu posso escolher dentre as 3 mulheres que eu não escolhi, posso escolher mais algumas delas para formar a comissão. Então, para escolher na segunda decisão, eu tenho 10 possibilidades, né? Os 7 homens, mais as 3 mulheres que não foram escolhidas, né? Sei lá, vou escolher 3 pessoas restantes. Então, isso eu posso fazer de 10, 3 a 3 modos, né? Então, pelo princípio multiplicativo, quantas comissões existem, né? 6, 3 a 3, vezes 10, 3 a 3. Então, esta solução está errada. Por que está errada? Tem comissão aqui que eu estou contando mais de uma vez. Por exemplo, pensa assim. Pensa numa comissão assim. Eu vou chamar as mulheres de MI. Então, imagina essas 4 mulheres: M1, M2, M3, M4. E 2 homens, H1, H2. Tá? Então, ó, é uma comissão com 4 mulheres e 2 homens. Ela foi contada, por exemplo, quando você escolheu, na primeira escolha, escolheu. Na primeira decisão ali, você escolheu M1, M2 e M3. Aqui na primeira decisão. E na segunda decisão, você escolheu a mulher M4 e o homem H1 e o homem H2. Então você já contou essa comissão. Só que na primeira decisão, você poderia ter escolhido as mulheres M1, M2 e M4. E na segunda decisão, você poderia ter escolhido a mulher M3, o homem H1 e o homem H2. Então essa comissão aqui ó, já foi contada 2 vezes. Com é, essa sequência de decisões, tá? Então, na verdade, essa comissão aqui está sendo contada várias vezes, tá? Por isso que está errado. Eu estou contando várias comissões várias vezes. Como é que a gente... Na verdade, se o problema não... Estaria certo tomar essas decisões nessa sequência se não tivesse essa observação, tá? Que os integrantes assumem a mesma função. Se o problema fosse... tem 3 mulheres... Nessa comissão, eu vou formar uma comissão em que obrigatoriamente 3 mulheres serão diretoras e as outras 3 pessoas serão secretários. Secretários e secretárias. Então, os homens só podem ser secretários. Então, a primeira coisa é escolher as 3 mulheres para serem as diretoras, né? E nesse caso, M1, M2, nessa escolha aqui, ó, M1, M2 e M3 seriam as diretoras, M4, H1 e H2 seriam os secretários, né? E a secretária. E nessa maneira de escolher, M1, M2 e M4 serão as diretoras, M3 é uma secretária, H1 e H2 são 2 secretários. Então seriam 2 escolhas distintas. Então estaria fazendo corretamente a contagem, tá? Mas como não há diferenciação de cargos nessa comissão, o que acontece é que eu estou contando a mesma comissão várias vezes, tá? Então, dessa maneira está errado. Então vamos fazer a solução correta. A ideia é particionar.
usar o princípio aditivo. Particiona o conjunto solução. Vamos contar quantas comissões com 3 mulheres, quantas comissões com 4 mulheres, quantas comissões com 5 mulheres e quantas comissões com 6 mulheres eu consigo formar. Porque ó, se a comissão tem que ter pelo menos 3 mulheres, eu tenho que contar todas as comissões com 3 mulheres, todas as comissões com 3 mulheres, quer dizer exatamente 3 mulheres, tá? Todas as comissões com exatamente 4 mulheres e assim por diante. Então, vamos particionar o conjunto solução. Então, para cada K entre 3 e 6, seja... Então, SK é o conjunto... Não tem se é, né? Seja SK o conjunto de todas as comissões com exatamente, importante palavra, exatamente, K mulheres. Então dá para contar o SK, né? Um K direto já o K. Não precisa fazer 4 casos distintos, porque se a comissão eu sei que tem K mulheres, então tem 6 posições. Então se eu obter, primeiro eu coloco, sei lá, K mulheres na comissão e as outras, quantas posições vão sobrar? N menos K, né? As outras N menos K posições na comissão, eu vou preencher com homens. Então quais as decisões que tem que tomar? Escolher as K mulheres e escolher depois os N menos K homens, tá? Então note isso aqui, ó, S3, S4, S5, S6 é uma partição de S. Então, para determinar a cardinalidade de SK, tomamos as seguintes decisões. Primeira decisão é escolher K mulheres nessa comissão. Então eu tenho 6 mulheres, né? De 6 tem que escolher K. Isso pode ser feito de 6 K a K modos. Agora as outras posições, como agora em SK as comissões têm exatamente K mulheres, as outras 6 menos K, na verdade, né? 6 menos K posições da comissão são formadas por homens, tá? Então eu tenho que escolher 6 menos K homens. Então eu tenho 7 homens. Preciso escolher 6 menos K deles. Então de quantos modos eu consigo formar isso? 7, 6 menos K a 6 menos K modos. Então pelo princípio multiplicativo, a cardinalidade de SK é 6K a K vezes 7. 6 menos K a 6 menos K.
isso para todo K entre 3 e 6. Aí aqui a gente aplica o PA, né? Portanto, pelo princípio aditivo, né? Quantas comissões eu consigo formar, né? Só fazer essa soma aqui. Com K variando de 3 a 6. Cardinalidade dos SKs. Então isso aqui é a soma com K igual a 3 até 6. 6K a K vezes 7. 6 menos K a 6 menos K. Ou seja, a cardinalidade de S vai ficar então... Quando K é 3, vai ficar 6, 3 a 3 vezes 7, 3 a 3. Quando K for 4, isso dá 6, 4 a 4 vezes 7, 2 a 2. Agora, quando K é 5, fica 6, 5 a 5 vezes 7, 1 a 1. Quando K é 6, fica 6, 6 a 6 vezes 7, 0 a 0. Bom, gente, agora para encerrar, vamos fazer dois exemplos. Esse aqui é bem simples, tá? Depois a gente faz um outro bem parecido, em que a gente vai mudar só um detalhe. Vai ver que já vai ficar um pouquinho mais complicado. Então pega agora, meu n vai ser 20, então pega o conjunto formado pelos números naturais de 1 a 20. Eu quero saber quantas partições eu consigo formar desse conjunto. Partições com dois elementos, em que um desses conjuntos tem dois elementos. Tá? Ou seja, vamos resolver isso aqui. Ó. Então S vai ser o conjunto de solução. Então aqui é formado por todas as partições x, y, tá? Em que x, y é uma partição de E, ou seja, x união y dá o E, tá? X interseção y é vazia. E um deles tem pelo menos 9 elementos, né? Digamos, o x tem 9 elementos. Então, para contar então quantos elementos tem no S, nós vamos tomar duas decisões. A primeira é escolher o x. E a segunda é escolher o y, né? Escolher o x é no sentido de formar o conjunto x, né? De quantos modos eu consigo formar o x? Note que x é um subconjunto aqui com 9 elementos. Então, o número de maneiras de formar o x é 29 a 9, né? Então, de 20 números, tem que escolher 9. Tá? E a segunda decisão é formar o y, é escolher quem vai ser o conjunto y. O que acontece? Isso aqui é uma partição, né? Então, a união tem que dar o e. Então, para formar o x, eu já escolhi 9 elementos. Então, o y vai ter que ter obrigatoriamente 11 elementos. Porque o x tem 9, né? E x união y tem que dar exatamente 20 elementos e não pode repetir, né? A interseção dos dois tem que ser vazia. Então, no y eu vou ter o resto dos elementos. Então, dos 11, eu tenho que escolher 11. Ou seja, já está determinado. Quando eu escolho o x, eu já escolho o y automaticamente, tá? Né? Sobraram 11 elementos para escolher e os 11 elementos têm que ser... vão formar o y, tá? Então tem uma maneira de fazer o y. Então, pelo princípio multiplicativo, o meu S tem 29 a 9 elementos. Ou seja, existem 29 a 9 partições desse tipo, em que um conjunto tem 9 elementos. Se eu invertesse a ordem das escolhas, ia dar no mesmo, tá? Se invertermos
a ordem das decisões, o resultado é o mesmo. Não vai dar problema aqui. Vamos pegar essas mesmas decisões. Vai, deixa eu economizar um tempo aqui. Então suponha que eu quero escolher o y primeiro, ou seja, o conjunto com 11 elementos. Então isso pode ser feito de 20, 11 a 11 maneiras. Agora se eu escolher o x vai ter 9 elementos. Já escolhi 11, né? Então de 9 tem que escolher 9. Então isso aqui vai dar um modo só. Então de novo, pelo princípio multiplicativo, né? O meu S tem 20, 11 a 11 elementos. Só que aqui deu 29 a 9, aqui deu 20, 11 a 11. O que acontece? Se você calcular na calculadora, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. O 29 a 9 dá 167.960. E se eu calcular o 20, 11 a 11, isso dá 167.960. Vai dar o mesmo resultado? Isso aqui é um resultado lá das combinações complementares, que NKK é igual a N menos K. Não, no caso que se o K for 9, por exemplo, 20 menos 9 dá 11. Então 29 a 9 é a mesma coisa que 20, 11 a 11. Se eu interpretar o K como sendo 11, N menos K vai dar 9, né? Então 20, 11 a 11 é igual a 29 a 9. Isso que é a relação das combinações complementares, tá? Por isso que assim, a princípio parece que deu diferente, né? Mas é o mesmo resultado, tá? Só que algumas dessas combinações nós vamos ver que repetem, tá? Então note que foi fácil esse exemplo, né? Gente, agora o exemplo é o seguinte, ó. Tem o mesmo conjunto E, tá? Formado pelos naturais de 1 a 20. E agora eu quero formar partições do E com dois subconjuntos, né? Só agora cada um tem 10 elementos. A diferença no outro é que um tinha 9, então obrigatoriamente o outro tinha que ter 11. Agora eu quero dois com 10 elementos. E pelo fato dos dois terem a mesma quantidade de elementos, isso vai dar problema aqui pra gente. Olha só. Vamos fazer igual ao anterior. Então seja S, então a família formada por todas as famílias XY. Em XY, todas as partições de E com dois elementos, né? Ou seja, X união Y dá o E. X interseção Y é vazia. Cardinalidade de X igual a cardinalidade de Y é 10. Se contarmos como no exemplo anterior, né? Tomando essas decisões aqui, ó. Vai mudar um negocinho aqui, né? Note que aqui, ó, para escolher o X, eu tenho 20 elementos, preciso escolher 10. Isso pode ser feito de 20, 10 a 10 maneiras. Para escolher o Y, né? Isso é feito de 10, 10 a 10, né? É uma maneira só, né? Eu escolho os 10 elementos de um conjunto, os outros 10 elementos formam outro conjunto, obrigatoriamente. Só que aqui, ó, eu estou contando cada escolha duas vezes. Por exemplo, suponha que eu escolhi primeiro. Suponha que eu escolhi primeiro. Suponha que o X é de 1 a 10 e o Y
De 11 a 20. Então aqui, ó, eu escolhi a partição em que eu escolhi primeiro o de 1 a 10, o conjunto X, e o que sobrou para ser o Y são os números de 11 a 20. Agora também poderia ter escolhido o X, todos os números de 11 a 20, e o Y vai sobrar todos os números de 1 a 10, né? Então essas duas partições aqui, ó, essa e essa, na verdade é a mesma partição. Não tem ordem entre X e Y, né? Então, escolhendo dessa maneira, eu estou contando cada elemento de S exatamente duas vezes, tá? Por isso que não é... Tem que tomar cuidado aqui, ó, quando... Tá, e o problema aqui é que agora cada conjunto da partição, eles vão ter a mesma quantidade de elementos, tá? Então, estaremos contando, estaremos determinando cardinalidade de T, em que quem é T. Então é praticamente o S, só que agora eu estou ordenando os conjuntos, tá? São todos os pares XY, em que X e Y são subconjuntos de E, cuja união é E, a interseção deles é vazia, e ambos têm 10 elementos. Tá? Então, pelo que a gente acabou de ver, né, pelo princípio multiplicativo, esse T vai ter 20, 10 a 10 elementos. Então, note, como eu argumentei ali antes, que cada solução em S gera duas soluções em T. Logo, a cardinalidade de T é duas vezes a cardinalidade de S. Donde? Então, vamos lá, a cardinalidade de T é duas vezes a cardinalidade de S. Isso implica que a cardinalidade de S é cardinalidade de T sobre 2. Então, isso é combinação 20, 10 a 10 dividido por 2. Aí você pode fazer a conta aí na calculadora. Isso, 20, 10 a 10 é 184.756. Então, meu S tem exatamente 92.378 soluções. Então, eu tenho ali 92 mil e poucas maneiras de particionar esse conjunto em uma famílias com dois conjuntos com exatamente 10 elementos. Tá? Bom, a aula de hoje então era isso, tá? Então a gente aprendeu a calcular, né, de quantos modos a gente consegue obter K objetos distintos dentre N objetos distintos. Então cada solução, né, cada resposta é uma combinação simples. Próxima aula a gente vai estudar a combinação completa. O que é isso? Eu vou autorizar escolher objetos repetidos, né? Então vou ter N objetos distintos, aí eu vou querer escolher K objetos, podendo escolher os objetos mais de uma vez, tá? Esses K objetos não precisarão ser distintos. Então esse é o problema de calcular o número de combinações completas, tá? Mas essa aí é a próxima aula, ok? Até lá então.